Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula nossa de informática. Meu nome é Márcio Alveg e vou trabalhar com vocês a figura do Word. O nosso processador de texto mais conhecido, mais usado, vamos dizer assim. Claro que a gente vai trabalhar com vocês nesse momento a versão 2007. Compondo ali o pacote, a suíte de escritório, a gente vai ver agora a figura do Word 2007. Olha só, quem já vinha trabalhando com Word na época do 2003, a pessoa deve ter sentido algumas diferenças, né, com relação ao 2007. Sim, abandona-se aquela ideia de menu e passa-se a trabalhar com guias. Fora isso, alguns recursos, algumas funcionalidades, pega a figura do Smart Art, né? Dentro da ideia do inserir uma mudança com relação aos objetos, né? A ideia de você agregar algumas imagens, agregar esses Smart Art, são aquelas imagens inteligentes. Então, tem uma forma diferente de apresentar. Claro, fora a própria figura da extensão, o formato, o tipo de arquivo, que na época do 2003 era DOC, e agora passou a ser DOCX, mas isso a gente já apresentou quando a gente falou da figura geral do Office. Que tipo de cobrança a gente espera, normalmente cai, com relação à figura de processador de texto? Acompanha comigo. Então a gente vai descrever, a gente vai descrever para você aqui os principais tópicos. Olhando assim, até parece mais tranquilo, né? Afinal, são apenas cinco itens. Mas na verdade você vai ver que, pega o item 3, a ideia do passo a passo. Este é aquele item que dá bastante discussão, dá pano para manga, dá um trabalho do cão. Por quê? É descrever o passo a passo, o caminho para executar tal tarefa. E principalmente, quem vem de um 2003 e começa a usar um 2007, a pessoa se bate demais. A pessoa clica aqui, não tá, clica ali, não tá. Eu sempre falo, olha, numa prova, uma prova prática, tem alguns concursos que exigem uma prova prática. O aluno ele tem que ter, em primeiro lugar, agilidade na digitação. Pô, professor, eu sou um exímio digitador, né? O cara deu o texto e ele, pá, recorde, né? Não sei quantos toques por minuto, beleza. Só que, na hora de aplicar a formatação, pois é, eu não conhecia tanto a ferramenta. Sabe aquela vantagem que você teve na digitação? Você começa a perder isso na hora de formatar. Por quê? Você não conhece o recurso. Você conhece até o recurso, mas não sabe onde ele está. E aí você sai garimpando. Clica no menu tal, clica no menu início, clica no menu, né, inserir, clica no menu referência. Puxa vida, até que enfim achei. Então, entenda, isso para uma prova prática. Numa prova teórica, a banca cobra o seguinte: executar tal tarefa, o aonde está. E aí a gente vai ver que existe a guia. Quando você clica na guia, aparece a faixa de opções e os agrupamentos. Então nós vamos ter que apresentar para os colegas ao menos os principais recursos, descrever o passo a passo. Claro, finalidade, estrutura, passo a passo, tecla de atalho. Então, essa é uma outra cobrança legal de prova. Volta e meia ele exige da gente esses detalhezinhos, né, de qual é a tecla para formatar de tal forma, do negrito, um itálico, são as mais básicas. Alternar entre maiúscula e minúscula, Shift F3, tá? A ideia de um subscrito, sobrescrito, tem uma série de teclas de atalho. E aí o aluno pensa, pô, mas peraí, se hoje nós temos um botão, se hoje nós temos toda essa aparência visual, por que eu tenho que guardar a tecla de atalho? Interessante, já tivemos uma prova tratando o seguinte, que realmente, quando a pessoa conhece a tecla de atalho, ele aumenta a eficiência. Porque para e pensa, estou digitando e automaticamente eu já uso a combinação de tecla para aplicar a formatação. Caso contrário, eu tenho que, né,
olhar para o mouse, selecionar, posicionar o ponteiro em tal lugar, clicar no botão, ou seja, isso desvia aquela tua atenção que está concentrada no teclado. Bem, né? Eu falo, a tecla de atalho se torna eficiente a partir do momento que você conhece a tecla de atalho. Quando você não conhece, é briga igual. Bem, mas não estamos aqui para discutir se é útil ou não. Importa é que cai em prova, ok? E aí, vamos aproveitar e também falar sobre alguns botões. Botões muitas vezes já conhecidos e botões que surgem em cima de recursos novos ou de repente uma inovação visual do botão. Perfeito? Bem, então 5 tópicos para a gente trabalhar com os colegas. O primeiro tópico é aquele sempre tópico básico, não requer prática nem habilidade, que é a cobrança, a proposta da finalidade. O Word 2007, um dos mais populares softwares do pacote Office. Então, se juntar Excel, Word, né, e PowerPoint, realmente quem se destaca quanto ao uso é a figura do Word. Consiste no tratamento e processamento de texto, disponibilizando ao usuário uma ampla variedade de funcionalidades que pode dele ser usufruídas, né? Claro, a gente pensa inicialmente em formatação, negrito, itálico, sublinhado, formatação associada a parágrafo, alinhamento, alinhar direita, esquerda, centralizar e justificar, espaçamento entre linhas. Normalmente a gente pensa algo assim. Agora observe o seguinte, tá? Não só formatação. Existe recurso, pessoal que trabalha, já fez trabalho seguindo as normas da BNT, sabe aquela situação do controlar alterações? Você monta o texto, né? Ativa o controlar alterações, manda esse arquivo lá para o teu coordenador, vamos dizer assim, né? Tá? E ele vai olhar o arquivo, né? O arquivo digital, e vai fazer algumas alterações. E aí o que acontece? Toda alteração que ele faz, ele vai ser sinalizada. Quando ele mandar o arquivo de volta, você vai conseguir ver o que ele alterou, o que ele sugeriu de alteração. E aí você vai poder concordar ou discordar. Um recurso interessante. A história da ortografia e gramática, maravilha. Ele sinaliza possíveis erros, beleza. Que mais? A ideia de criar tabela, a ideia de mala direta, criar documentos personalizados de uma forma automática. Tem uma penca de recursos interessantes relacionados ao uso do Word. E aí a gente percebe que muitas vezes nós somos o quê? Um mero quebra-galho. Aquele usuário básico, aquele usuário que usa pouco recurso. Professor, eu acho que no Word mesmo eu só fiz um trabalhinho, um cartaz de aluga-se casa na praia, né? Então a pessoa usou pouco a ferramenta. E adivinha, quando cai em prova, esse recurso eu não sei. Isso eu nunca vi. Isso eu não conheço. Certo? Então, só para o aluno se familiarizar com alguns recursos. Mas aqui, finalidade. O para que serve. E aí, na estrutura. A estrutura sempre é bom lembrar ao aluno que o Word, a partir do 2007, ele realmente vai trabalhar com você essa ideia de faixa de opções, ok? Ao clicar na guia, vai aparecer essa lista, esta faixa contendo recursos. E esses recursos vão aparecer para nós de forma agrupada, ok? E muitas vezes na prova ele vai descrever o botão que pertence à guia tal, grupo tal, né? Então ele vai dar o caminho. Então nós temos que conhecer ao menos as principais guias. Que mais com relação à estrutura? Sempre a história de formato, tipo de arquivo. Quando eu falo tipo de arquivo, no Excel nem tanto, mas no Word principalmente. Existe o documento, e o documento tem um formato DocX. Vamos botar aqui no cantinho, ó. DocX.
X. Mas em se tratando de edição de texto, criação de texto, muitas vezes o usuário vai sentir a necessidade de criar um texto a partir de um modelo. Modelo de carta, modelo de currículo, modelo de parecer, né? Modelo é aquele documento já pré-estruturado, pré-formatado. E aí o modelo ele tem uma extensão própria. Qual é a extensão do arquivo modelo? DOT. D-O-T. DOT X. Então você conhecer essas extensões é importante. E claro, temos ainda a figura das macros, programas usados para automatizar tarefas. É o que a gente chama de macro. E aqui no caso, o DocM. DocM é uma macro, né? Um documento do Word com macro habilitada. Antigamente já existia essa história de macro. Só que antigamente o doc ele não diferenciava se tem macro ou não. A extensão era a mesma. A partir do 2007 existe essa diferenciação. Ok? Bem, de resto, a nossa área de trabalho, régua horizontal, régua vertical, barra de status. Olha, nessa barra de status encontramos os modos de exibição e encontramos essa barra de deslize, onde eu posso aumentar ou diminuir o zoom. Aumentar ou diminuir o zoom. Então, antes isso era feito através só da barra de ferramentas, através de um botão tal. Tá? Agora nós temos, beleza, temos a figura da barra de deslize. Essa, na verdade, foi um plágio do tal do BR Office, do tal do Writer. O Writer é que trouxe essa barrinha para cá, né? Para cá pro cantinho. E aí você vê que o Word, a versão 2007, foi lá e copiou. Perfeito? Isto é estrutura. Isto é estrutura. Conhecer um pouco da tela. E aí, destacamos que realmente para acessar os recursos, para acessar algumas funcionalidades, né, eu vou no botão, tudo bem, mas isso vai estar organizado em guias. Então eu vou em determinada guia para executar tal tarefa. Destaco para os colegas: recursos de formatação, recursos de ortografia e gramática e recursos como tabela. Destaco principalmente esses. E aí, a formatação, bom, nós já vamos começar com a primeira guia. A primeira guia é a guia início. Guia início. O que nós temos? Nós temos um grupo área de transferência, um grupo fonte, um grupo parágrafo, um grupo estilo e um grupo edição. Veja, aqui nessa parte da área de transferência, recursos como recortar, copiar e colar, né? Recortar, copiar e colar, sem grandes mistérios. Mas observa bem que nesse botãozinho do colar ele tem um triângulo. Esse triângulo indica para o usuário que se eu clicar ali ele vai abrir uma espécie de umas opções, alguns menus. E aí eu vou ter um tal de colar especial. O colar especial é bem legal, bem legal. Por exemplo, né, eu poderia dizer que o colar especial permite colar o elemento que foi recortado ou copiado de uma maneira especial. Mas isso não explica nada. Isso não explica nada. Então eu vou dar um exemplo para você. Você visitou uma página da web. Você visitou uma página da internet. E lá você achou um artigo, achou uma publicação bem legal. Bem legal. E isso pode cair na minha prova. Então, eu vou copiar da página web, venho no meu Word e vou colar. Estou montando um resumo no Word. Copio e colo no Word. Ao copiar e colar no Word, já fez isso? Copiar de uma página web e colar no Word? Pois é, vira aquela zona, vira aquela bagunça. E aí o aluno vai ver o seguinte: ah, porque veio com cara de página web. E eu não queria isso. Sugestão: ao copiar, e quando você mandar colar, dá um colar especial.
dá um colar especial. O colar especial vai abrir opções, tudo depende do que você copiou, nesse caso, as opções como: quer colar o texto, ignorando a formatação? Legal. Eu quero colar o conteúdo, apenas o conteúdo, ignorando a formatação de página web. Isso eu não quero. É apenas o texto. Ok? Outro exemplo. Nós vemos de uma aula de planilha, né? E aí o cara montou uma planilha bem legal, bem interessante para o trabalho dele. E agora ele vai fazer um relatório. E esse relatório comenta, descreve algumas características dos dados daquela planilha. Descreve a evolução daquele gráfico. E aí, mas seria legal trazer esse gráfico para cá. Seria legal trazer essa planilha para cá. E dá. Quando você copia uma planilha do Excel e cola, ele cola como tabela. Não é o que você quer. Você vai copiar do Excel e ao colar, você vai colar como colar especial, como planilha do Excel. Inclusive podendo vincular. Podendo vincular, acontece o seguinte: alterações feitas no arquivo do Excel implicam em alterações feitas aqui também. Né? Ele reflete essa alteração aqui. Então eu acho sinceramente que esse colar especial vai estar aqui e é bem interessante. Perfeito? Bem, além desse recortar, copiar e colar, eu chamo a atenção aqui para o botão pincel. Você sabe que o botão pincel, ele não pinta nada, ele apenas copia formatação. Ele captura uma formatação de um trecho e aplica essa formatação em outro. Tem um texto e eu selecionei nesse texto uma palavra que está em negrito. Se eu clicar no pincel, o que ele fez? Capturou aquela formatação. Fonte, tamanho, negrito, o que for. Cor, o que for. E agora o cursor vira um pincelzinho, aonde eu aplicar o clique, ele vai aplicar aquela formatação capturada. Ele aplica aquela formatação capturada. Perfeito? Bem, então vimos aqui recursos de recortar, copiar e colar. Recortar, copiar e colar, e a ideia do pincel, copiar formatação. Matamos esse grupo. Agora eu cheguei efetivamente no grupo que eu queria, que era o grupo de formatação. Formatação de fonte e a formatação de parágrafo. Tenho certeza que os colegas conhecem alguns exemplos de formatação de fonte, como o negrito, o itálico e o sublinhado. Tipo de fonte, tamanho de fonte, cor da fonte. Bem, mas sempre tem algumas formatações curiosas. Pergunto aos colegas, comigo, você sabe o nome daquela formatação que aparece uma palavra com um risco no meio? É, uma palavra com risco no meio. Uma palavra com risco no meio. Que formatação é essa? Esse é o tal do taxado. Taxado. O botão do taxado, ele é bem simples. Bem simples. Um A, um B e um C. Com um risco no meio. Ou seja, quer botão mais sugestivo que esse? Agora a pergunta é, você conhecia o taxado? Você sabia que a ideia era uma palavra com risco no meio? Professor, aonde usa o taxado? Olha, isso não é a cobrança da prova, tá? Isso não cai. Ah, mas se eu soubesse onde usa, eu ia ficar muito mais feliz. Então tá bom, só para te deixar feliz. Pega aí a Constituição. Constituição. Leis que sofreram alterações, aparece lá bonitinho, taxado. Veja, é claro que tem um uso, claro que tem um propósito, mas sinceramente, em prova, esta é a questão visual. Ele vai te mostrar uma palavra e perguntar que formatação é aquela. Ele vai te mostrar um botão e perguntar o que esse botão faz. É isso, ok?
taxado. Agora, veja outra formataçãozinha tranquila. Sub e sobre. Subscrito e sobrescrito. Tu sabe que sub é embaixo e sobrescrito é em cima. Ninguém vai se confundir. Eu falo, mas mesmo assim não custa a gente comentar, não custa a gente alertar. Maiúscula e minúscula. Na verdade, eu tenho um triângulozinho e ele vai te dar opções. Como? O que você quer? Colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Colocar a primeira letra da sentença em maiúscula. Tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Ou o tal do alternar. O alternar inverte. O que era maiúsculo fica minúsculo e o que era minúsculo fica inverte. Troca, troca. Ok? Bem, vemos aqui a figura do maiúsculo e minúscula, que inclusive tem uma tecla de atalho. Shift F3. Shift F3. Veja, a ideia do realce, mesmo princípio daquelas canetas marca-texto, realce. Limpar formato, né? É uma borrachinha, então ele vai apagar a formatação. E, claro, aumentar ou diminuir tamanho da fonte. São algumas formatações típicas associadas ao caractere, associada à fonte, ok? As mais usuais, claro, negrito, itália, sublinhado, cor, tamanho e tipo. Mas sempre tem algumas formatações curiosas. Bem, vi contigo formatação de fonte. Vamos ver agora formatação de parágrafo? Pode ser? O que você lembra de formatação de parágrafo? Alinhamento. Alinhamento. Que tipo de alinhamento a gente tem? Alinhamento à esquerda, alinhamento à direita, centralizar e justificar. Tu sabe que o justificar é distribuir, forçar o alinhamento tanto à direita como à esquerda. Isso é o justificar. Tem a direita, tem a esquerda, tem ambos. Ambos, pelos dois, né, tanto a direita como a esquerda, a gente chama isso de justificar. Justificar. Combinado? Que mais? Temos aqui também marcadores e numeração, onde marcador, bolinha, quadradinho, triângulo, um caractere especial, e isto é marcadores. Numeração, item 1, item 2, é criar uma ordem, criar uma sequência, item A, item B, né? Criando inclusive níveis e subníveis, item 1.1, 1.A. Então, isso nós temos aqui no marcadores e numeração. Fora isso, recuo, o classificar. Este botão chama a atenção e vou desenhar ele aqui, ó. Vou desenhar ele aqui. Este botão é a imagem de uma marca de parágrafo. Marca de parágrafo. Só que o nome desse botão, a proposta desse botão é exibir ou ocultar caracteres não visíveis, não imprimíveis. É o mostrar tudo. Clicou, ele exibe tudo que é caractere, inclusive espaço em branco, tabulação, enter, ok? Ele vai exibir tudo. Cliquei de novo, oculta. E eu só enxergo aí, claro, os caracteres normais, certo? Essas marcações, não. Então, mostrar tudo. Perfeito? Cor de fundo, né? Cor de fundo, espaçamento e a ideia de bordas. Vimos aqui uma série de formatações associadas ao parágrafo. Formatação de fonte e formatação de parágrafo. Legal? Eu costumo dizer que formatação é um item bastante importante. E aí você vai ver que além da formatação de fonte e a de parágrafo, nós vamos ver ainda a formatação do documento.
margem, orientação, tamanho, mas isso é mais para frente. Isso é na guia layout. Por enquanto eu estou na guia início. Estou na guia início. E para fechar essa guia início, eu quero comentar ainda estilo e eu quero comentar com os colegas a ideia do grupo edição. Estilo nada mais é do que um conjunto de formatações. Um conjunto de formatações. Eu falo assim, a pessoa pode ter digitado o texto e após ter digitado o texto, individualmente mudar a cor, o tipo de fonte, tudo individualmente, tamanho, o alinhamento. Agora, se você tem um pacote, se você tem um conjunto de formatações para aplicar, por que não definir um estilo e aplicar esse pacote tudo de uma vez? O próprio aplicativo, o próprio Word, ele já traz, ele já oferece para você alguns estilos prontos, pré-definidos. Mas nada impede que você crie, altere e monte o seu estilo. Pois é, no material é para usar fonte Arial, tamanho tal, espaçamento tal, beleza. Eu defino esse padrão e aí são formatações de parágrafo, são formatações de fonte. Eu defino esse padrão e crio um estilo. E aí na hora eu digitei o texto e aplico o pacote. Tanto de formatações de fonte como formatações de parágrafo. Combinado? Bem, o estilo também ajuda na criação dos índices. Eu posso selecionar um trecho e marcar como título 1, título 2, subtítulo. E aí quando eu mandar criar o índice, ele automaticamente já pega essas marcações já, ó, isso aqui está na página tal, isso aqui está na página tal. Ele automaticamente já ajuda a criar, montar, ele facilita essa montagem do índice. Ok? Que mais? Aqui no grupo edição, bem mais tranquilo. A simples história de localizar e substituir. Localizar e substituir. Onde você vai fazer a procura por uma determinada palavra ou a substituição, a troca de uma palavra por outra. Localizar, Ctrl L, substituir, Ctrl U. Veja, nem sempre é a inicial. Nem sempre é a inicial. Localizar, demos sorte. Ctrl L. Mas o substituir, o S já foi usado. Ctrl S é sublinhar. Aí eu pego a próxima letra. Substituir é Ctrl U. Ctrl U. Substituir, Ctrl U. E aí eu vou poder fazer a troca, a substituição de uma palavra por outra, ou claro, né? Também a substituição, né? De uma formatação por outra. Eu posso trocar uma palavra que está em negrito por outra palavra em itálico. Posso. Eu posso trocar o formato. Posso. E aí, com isso, vencemos aqui a nossa guia início. Vencemos a nossa guia início. Ok? Bem. Fora, claro, a guia início, nós temos que seguir com a nossa estrutura. Nossa próxima guia de estudo é a guia inserir. Falo para o aluno, nesse inserir, vale a pena a gente comentar sobre o tabela. Criar uma tabela, onde aqui eu vou poder escolher quantas linhas, quantas colunas tem essa tabela. Criada a tabela, eu vou poder classificar, ordenar pela coluna 1, pela coluna 2, eu escolho por qual coluna eu quero classificar. Numa tabela, olha, é muito comum uma pergunta relacionada à possibilidade. Existe a possibilidade em uma tabela do Word
a gente criar uma fórmula, a gente criar um cálculo, e aí a pessoa rejeita, porque acha que fórmula, função é coisa do Excel. O Word não se aventura nisso. Claro que tem. Posso criar também fórmulas, cálculos, perfeitamente dentro de uma tabelinha do Word. Ok? Bem, que mais? A criação de inserção de imagens, imagens já pré-definidas, imagens que você baixou da internet. O Clip Art é aquela coleçãozinha de imagens do próprio aplicativo. E aqui o Imagens é quando você quer baixar uma imagem de um arquivo que você escaneou, baixou da internet, uma foto que você tem, algo assim. Formas geométricas, uma estrela, uma seta, um triângulo, né? Já existem algumas formas já pré-definidas. E aí, veja, muita gente, o pessoal usava essas formas, né, para criar alguns elementos. Ah, quer criar um organograma? Cria um retângulo, outro retângulo, tenta fazer uma linha emendando os dois. A pessoa passava um trabalho do cão. Sabe aquela pirâmide de estrutura, de nível hierárquico? Pois é, desenha um triângulo, tenta pôr uma linha, põe uma caixa de texto. Meu amigo, seus problemas acabaram. Agora o que você encontra é o tal do Smart Art. Smart Art é justamente essas imagens inteligentes, né? Um organograma, um fluxograma, um diagrama, tá? Então ele traz para você uma série de exemplos. E aí você vai adaptar conforme o seu interesse, conforme a sua necessidade. Ok? Inserir gráfico, também sem grandes mistérios. Chama atenção aqui do outro grupo. Saímos do grupo Ilustrações e chama atenção para o grupo Link. Principalmente a ideia do hiperlink. Tu sabe que alguns hiperlinks são reconhecidos automaticamente. Então, quando você digita o endereço de e-mail, Márcio Olveg @gmail.com, ele já reconhece isso como endereço de e-mail, fica azul, sublinhadinho. Se eu for com o ponteiro do mouse, aparece aquela mãozinha com o dedo indicador, você vai clicar e vai jogar você para enviar um e-mail para essa pessoa. Ok? Mesma coisa uma página web. Se você digitar www.terra.com.br, ele entende isso como endereço de página, fica azulzinho, dedo indicador, clicou, providencia a carga dessa página. Perfeito? Agora nada impede que eu selecione uma palavra, que eu selecione uma imagem e associe a essa imagem uma linkagem. Se a pessoa clicar aqui, eu quero que envie um e-mail. Se a pessoa clicar aqui, eu quero que acesse tal página. Se a pessoa clicar aqui, eu quero que abra tal arquivo. Ou vá para tal posição desse arquivo. Vá para a página tal, vá para a seção tal. Então, isto é o tal do hiperlink. Eu posso associar um hiperlink a uma página web, a um endereço de e-mail, a um outro arquivo qualquer ou a uma posição do arquivo que eu estou. Bem, de resto, cabeçalho, rodapé, caixa de texto, word art, aquele texto com efeito artístico, né? Eu falo que a criançada adora, aqueles textos em perspectiva, né? Onde você cria aquele texto enfeitado, né? Cheio de voltinha. Então, word art. Ok? Letra capitular, está aqui desabilitado no momento, né? Mas letra capitular é bem legal. A gente vê muito em livros de literatura. Sabe aquela história do era uma vez, aquele exão gigante, ocupando o espaço 3, 4 linhas? Pois é, como é que eu faço isso? Capitular. A ideia do capitular. Combinado? Bem, então aqui no inserir,
uma série de recursos interessantes. Inserir variáveis como data e hora, inserir equações, expressões matemáticas, inserir símbolos. Legal. O inserir é sempre uma guia interessante. Com isso, vimos aqui com os colegas. A nossa guia é início, a nossa guia inserir. Mas esse é apenas o começo. Esse é apenas o começo. Vamos para a guia layout, vamos para a guia referência, vamos para a guia correspondência, revisão e exibição. Você vê que tem bastante coisa pela frente. Mas a gente vai separar isso em 2 blocos. Então, o primeiro, parte importante realmente, né? Figura de formatação, fonte e parágrafo. Claro, criação de tabela, a figura do Smart Art é interessante, guia inserir. No segundo bloco, importante, formatação do documento, guia, layout da página. E aí tem outras também que tem a sua parcela de importância. Combinado? Fechamos por aqui. Voltaremos com o nosso Word, o Word 2007, no nosso próximo encontro, para fechar as guias. Um abraço e até a próxima.